emergência financeira pode acontecer a qualquer momento. Ela não marca horário, não avisa com antecedência e quase sempre aparece justamente quando menos esperamos. Um problema de saúde, a perda do emprego, um acidente com o carro, um reparo urgente na casa ou até mesmo uma despesa inesperada que simplesmente não pode esperar. Nessas horas, existe uma diferença enorme entre quem possui uma reserva financeira e quem depende do cartão de crédito ou do cheque especial. E essa diferença pode representar não apenas alguns meses de tranquilidade, mas anos de dívidas. Apesar disso, muitas pessoas ainda acreditam que fundo de emergência é apenas deixar algum dinheiro parado ali na conta. Outros imaginam que basta guardar qualquer quantia. Há também quem pensa que esse dinheiro deveria estar aplicado nos investimentos mais rentáveis possíveis. Mas nenhuma dessas ideias está completamente correta. Existe uma forma muito mais inteligente de construir uma reserva financeira. Existe um valor adequado para cada perfil. E existem investimentos específicos que foram feitos justamente para cumprir esse papel. Hoje, vamos entender o que realmente é um fundo de emergência, quanto dinheiro deve ser reservado de acordo com diferentes situações financeiras, onde esse dinheiro deve ficar aplicado para manter liquidez e segurança e quais são os principais erros que podem colocar todo o meu patrimônio em risco justamente quando você mais precisar dele. Quando falamos sobre investimentos, normalmente pensamos em fazer o dinheiro crescer. Procuramos aplicações que pagam mais juros, queremos multiplicar patrimônio, conquistar independência financeira e realizar objetivos de longo prazo. Mas existe um investimento que possui uma missão completamente diferente. Sua função não é enriquecer ninguém, sua função é justamente proteger. É justamente por isso que praticamente todos os planejadores financeiros recomendam que a reserva de emergência seja construída antes mesmo de pensar em investimentos voltados para maior rentabilidade. Pode parecer estranho, principalmente em um momento em que as redes sociais estão cheias de vídeos prometendo ganhos rápidos e estratégias milagrosas, mas basta imaginar uma situação bastante comum. Você investe durante alguns anos pensando no futuro. De repente, perde o emprego ou precisa realizar uma cirurgia. O carro quebra justamente quando você depende dele para trabalhar. Um familiar precisa de ajuda financeira ou surge qualquer outro imprevisto que exija dinheiro imediatamente. Sem uma reserva de emergência, muitas pessoas acabam vendendo investimentos antes da hora, sumindo prejuízos ou recorrendo às modalidades de crédito mais caras do mercado. Segundo dados do Banco Central, o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial continuam entre as linhas de crédito com os maiores custos financeiros da economia brasileira. Em pouco tempo, uma dívida relativamente pequena pode crescer de forma significativa por causa dos juros compostos. É exatamente por isso, meu amigo, que a reserva de emergência costuma ser considerada o primeiro passo de qualquer planejamento financeiro sólido. Ela não impede que problemas aconteçam, mas impede que um problema temporário transforme em uma crise financeira. Antes de descobrir quanto dinheiro deve existir nessa reserva, é importante entender exatamente qual é a sua função. A reserva de emergência não existe para comprar um carro novo, não serve para trocar de celular, não deve ser utilizada para aproveitar promoções ou realizar viagens, também não deve financiar investimentos de maior risco, tá? Ela possui apenas uma única finalidade. Proteger você. Na prática, ela funciona como um seguro financeiro. Imagine uma pessoa que perde o emprego. Se ela possui dinheiro suficiente para manter suas despesas durante alguns meses, poderá procurar uma nova oportunidade com mais tranquilidade. Terá tempo para negociar melhor um novo salário, fazer entrevistas e tomar decisões mais racionais. Agora imagine alguém que não possui nenhuma reserva. As contas continuam chegando todos os meses. Aluguel, condomínio, energia elétrica, água, internet, alimentação, plano de saúde, transporte. Sem dinheiro disponível, meu amigo, a alternativa normalmente passa a ser o crédito. E é justamente nesse momento que muitas famílias entram em um ciclo extremamente difícil de interromper. Os juros aumentam o valor da dívida, as parcelas comprometem a renda, novos empréstimos são contratados para pagar os antigos. Quando a pessoa percebe um problema que poderia ter sido resolvido com alguns meses de organização, acaba comprometendo vários anos da sua vida financeira. Por isso, a reserva de emergência não deve ser encarada como dinheiro parado. Ela compra tranquilidade, compra tempo, compra liberdade para tomar decisões sem desespero. Talvez esse seja um dos investimentos que oferece um maior retorno emocional, mesmo sem apresentar a maior rentabilidade financeira. Mas existe uma pergunta que sempre aparece: quanto dinheiro realmente deve existir nessa reserva? Muitas pessoas afirmam que o correto é guardar aí
6 meses de despesa. Outros defendem 3 meses. Há especialistas que recomendam 12 meses ou até mais. Mas afinal de contas, quem está certo? A resposta é que não existe um único valor que sirva para todas as pessoas, tá? O tamanho da reserva depende da estabilidade da renda, da profissão, do número de pessoas que dependem daquele orçamento e até mesmo da facilidade que cada um possui para conseguir uma nova fonte de renda. E é justamente isso que vamos entender na próxima parte. Afinal, guardar dinheiro demais também pode ser um erro, assim como guardar menos do que o necessário pode fazer com que a reserva acabe exatamente no momento em que ela seria mais importante. Embora não exista uma regra absoluta, existe um patrimônio utilizado por planejadores financeiros no mundo inteiro. A reserva de emergência deve ser calculada com base nas despesas mensais e não na renda. Isso é algo que as pessoas confundem muito, tá? Essa diferença parece pequena, mas muda completamente o cálculo. Imagine duas pessoas que recebem exatamente 10 mil reais por mês. A primeira possui um padrão de vida que consome 9 mil. A segunda consegue viver com apenas 5 mil reais. Mesmo tendo a mesma renda, elas precisarão de reservas completamente diferentes, porque aquilo que realmente importa é quanto custa manter o padrão de vida durante um período sem receitas. É justamente por isso que o primeiro passo para construir uma reserva eficiente é conhecer o próprio orçamento. Quanto custa manter sua casa funcionando durante um mês? Já fez essa conta? Alimentação, moradia, energia, água, internet, plano de saúde, combustível, educação, seguros. Essas são despesas essenciais. São elas que servirão como base para calcular o tamanho da sua reserva. Mas afinal, quantos meses devem ser guardados? Quando falamos um fundo de emergência, existe uma característica que deve estar acima de qualquer outra: a liquidez. Em outras palavras, a capacidade de transformar um investimento em dinheiro rápido sempre que necessário. Então, não faz sentido nenhum você buscar uma rentabilidade um pouco maior se justamente no momento da emergência o dinheiro não estiver disponível. Por isso, os investimentos mais recomendados para esses objetivos costumam ser aqueles que combinam segurança, liquidez diária e baixo risco. Entre eles, o Tesouro Selic aparece como uma das principais opções. Ao investir no Tesouro Selic, o investidor está emprestando dinheiro para o governo, em troca de uma remuneração atrelada à taxa básica de juros da economia. Como possui liquidez diária e apresenta baixa volatilidade quando mantido corretamente, ele costuma ser indicado por planejadores financeiros para compor a reserva de emergência. Outras alternativas bastante utilizadas são CDBs com liquidez diária. Neste caso, o investidor empresta o seu dinheiro para uma instituição financeira e recebe uma remuneração normalmente atrelada ao CDI, que normalmente também é atrelada à taxa básica de juros da economia, desde que sejam emitidos por instituições autorizadas e respeitem os limites de cobertura do FGC. Podem representar uma alternativa bastante segura para esse objetivo. Também existem fundos DI de baixo custo que investem majoritariamente em títulos públicos e ativos de baixo risco. Em alguns casos, eles podem ser uma opção interessante, desde que apresentem taxas de administração reduzidas e liquidez compatíveis com a necessidade da reserva. Mas tão importante quanto saber onde investir é entender onde não investir. Um dos erros mais comuns é acreditar que ações podem servir como reserva de emergência. Não, as ações fazem parte de uma estratégia de construção de patrimônio no longo prazo. Seu preço ele oscila diariamente. Imagina precisar do dinheiro exatamente em um momento de forte queda do mercado financeiro. O investidor pode ser obrigado a vender seus ativos com prejuízo, simplesmente porque não possui outra fonte de recursos. O mesmo vale para fundos imobiliários, criptomoedas, imóveis e outros investimentos cuja liquidez é totalmente limitada, ou cujo valor pode sofrer oscilações relevantes aí em períodos muito curtos. Esses investimentos possuem objetivos completamente diferentes. Eles podem fazer parte de uma carteira diversificada, mas não devem substituir uma reserva de emergência. Outro erro bastante frequente acontece quando a pessoa deixa toda a reserva na conta corrente. À primeira vista, isso parece prático. O dinheiro está disponível a qualquer momento, mas existe um problema: a inflação. Mesmo quando os preços sobem de forma moderada, o poder de compra diminui ao longo do tempo. Isso significa que aquele dinheiro parado passa a comprar cada vez menos bens e serviços. Por esse motivo, a reserva deve permanecer em investimentos conservadores que consigam preservar seu valor ao longo do tempo, sem abrir mão da liquidez.
Existe ainda outro comportamento que merece atenção. Muitas pessoas utilizam a reserva para qualquer gasto inesperado. Uma promoção, uma viagem, a troca do celular, uma televisão nova. Essas situações normalmente não representam emergência. Emergência é aquilo que não pode ser planejado. É o desemprego, é uma despesa médica urgente, é um acidente, é um reparo indispensável na sua residência. Quando a reserva passa a financiar consumo, ela deixa de cumprir sua principal função. Outro ponto importante é lembrar que o fundo de emergência não é um objetivo permanente. Depois de atingir o valor adequado para a sua realidade, normalmente não há necessidade de continuar aumentando essa reserva indefinidamente. A partir deste momento, os novos aportes podem ser direcionados para investimentos voltados ao crescimento patrimonial, aposentadoria ou outros objetivos financeiros. Ou seja, a reserva representa o alicerce. Depois que esse alicerce está pronto, torna-se muito mais seguro construir o restante do patrimônio. Porque investir sem possuir uma reserva de emergência é como construir uma casa sem fundação. Enquanto tudo vai bem, o problema pode não parecer, mas basta surgir um imprevisto para colocar toda a estrutura em risco. E aqui eu vou dar alguns exemplos de funcionário meu mesmo, tá? Acontece em muitos casos, inclusive direto, pessoas que têm filho, filha ou até mesmo esposa. Acontece alguma coisa, filhos recém-nascidos, às vezes precisa levar num médico, levar no hospital, e na maioria das vezes as pessoas não têm um dinheiro guardado e aí eles recorrem normalmente ao patrão. Então o que acontece? Quando ela precisa de um gasto que não está esperando naquele momento, eles não têm dinheiro para pagar e aí na maioria das vezes eles recorrem pra gente. Então eles vêm, pedem dinheiro emprestado e você acaba emprestando esse dinheiro, né, que vai ser descontado no próximo mês, então é um dinheiro a menos que vai entrar para a pessoa no outro mês. Então se a pessoa ela tem essa mentalidade de, cara, eu preciso guardar uma reserva porque eu não sei o que pode acontecer, ainda mais para quem tem filho pequeno. Você sabe que filho pequeno adoece da noite pro dia e de repente você tá ali trabalhando, você tem que sair e levar a criança pro hospital. Então, situações, elas sempre vão acontecer, mas o que vai diferenciar se você tá preparado ou não para enfrentar essas situações sem aquilo se tornar uma crise na sua vida, seja crise financeira ou até mesmo crise no casamento, porque muitos casamentos acabam pelejando e sendo destruídos porque justamente a pessoa não tem controle financeiro. É justamente a capacidade dessa pessoa poder ter uma reserva de emergência para poder suprir essas necessidades quando for necessário. Ao longo desse vídeo, vimos que uma reserva de emergência vai muito além da simplesmente guardar dinheiro. Ela representa proteção, segurança, liberdade para tomar decisões sem desespero. Também entendemos que não existe um valor único para todas as pessoas. O tamanho da reserva depende da estabilidade da renda, do padrão de vida e da realidade de cada família. Conhecemos ainda os investimentos que costumam ser mais indicados para essa finalidade, como o Tesouro Selic e os CDBs com liquidez diária. E vimos por que a liquidez e a segurança são muito mais importantes do que buscar a maior rentabilidade possível. Talvez a principal lição seja esta: emergências não podem ser previstas, mas seus efeitos podem ser reduzidos. Quem possui uma reserva financeira não evita problemas, mas evita que um problema temporário se transforme em uma dívida capaz de comprometer anos do seu trabalho. Construir essa proteção exige disciplina, exige planejamento e principalmente constância. Mesmo pequenas quantidades investidas todos os meses podem formar uma reserva capaz de oferecer tranquilidade quando ela for realmente necessária. Porque a verdadeira função do dinheiro não é apenas aumentar patrimônio, é proporcionar segurança para enfrentar os momentos mais difíceis da vida. Agora eu quero saber a sua opinião aqui. Você já possui uma reserva de emergência? Ela seria suficiente para manter seu padrão de vida durante alguns meses, caso acontecesse um imprevisto? Ou esse é um objetivo que você pretende começar a construir a partir de agora? Deixe sua opinião aqui nos comentários, e se esse vídeo ajudou você a entender a importância da reserva de emergência, já deixe seu like, inscreva-se no canal para ajudar a gente a continuar crescendo e ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos sobre investimentos, economia e educação financeira. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!